Vamos ver agora as drogas utilizadas no tratamento dos transtornos depressivos e dos transtornos da ansiedade, que a gente já vai daqui a pouquinho discutir. Eles hoje em dia são vistos como faces da mesma doença. Então seriam transtornos que têm sintomas diferentes, mas que têm a base neurobiológica em comum. Por isso que a gente acaba usando praticamente as mesmas drogas, tá? Que são as drogas antidepressoras. Bom, antes da gente estudar as drogas, vamos dar uma olhada nos transtornos depressivos e na sintomatologia básica. Então, o DSM-5, que é o Diagnósticos em Saúde Mental, e o volume 5 é o que está sendo usado atualmente, ele define os transtornos depressivos como um conjunto de sintomas onde os mais importantes têm a ver com apatia, tá? Que é a anedonia que a gente chama. A anedonia, ela acompanha qualquer transtorno depressivo, seja ele com predominância de sintomas de ansiedade, seja com predominância de sintomas depressivos. E o que é anedonia? Anedonia é o contrário da palavra hedonismo. Hedonismo é a busca do prazer a qualquer custo. Anedonia é o contrário, o paciente não consegue sentir prazer e não tem nenhum interesse em procurar o prazer. Então o paciente fica apático, ele se sente ultrajado pela existência, como eu li em algum lugar, não me lembro onde foi, mas algum autor escreveu isso. Ele se sente desamparado. Então ele fica tomando golpes da vida e ele não consegue lutar contra. Então a depressão, basicamente, é o paciente não lutar contra, o paciente ficar apático. E a tristeza? A tristeza não é tão comum quanto o leigo pode pensar. A menor parte, a minoria dos deprimidos tem sintomas de melancolia. A maior parte não percebe tristeza. Normalmente o paciente que está num quadro de depressão, ele diz que ele está cansado. Fernando Pessoa, que era um deprimido clínico, naquele heterônimo dele, Álvaro de Campos, que era o mais desesperado de todos, ele tem um poema que diz: o que eu sinto é sobretudo cansaço. E é isso que o paciente deprimido, ele, em primeiro lugar, vai dizer: eu tô cansado. Só que ele não percebe que ele não tá conseguindo dormir, que ele não consegue mais levantar da cama. Então, se ele não tá se levantando, por que ele tá cansado? Então, ele tem essa dificuldade de perceber que ele tá doente. E a sociedade não ajuda em nada, colocando também tabus em cima desse paciente. Então, assim, o paciente deprimido, ao redor dele, no entorno dele, as pessoas dizem que ele não tem o que fazer, que ele está desocupado, que ele tem a vida muito fácil, que ele tem dinheiro de sobra, que ele não tem que lutar pela vida, que ele não tem Deus no coração, que ele é mal comido. Não é o caso, ele está doente. E como a gente vai ver daqui a pouquinho, é uma doença física. A depressão é uma alteração física no cérebro e a prevalência dela é genética. Então, você nasce com a predisposição genética ao transtorno. Dependendo de como o estresse te afeta, você vai ou não fazer sintomas. E se você fizer os sintomas, dependendo de como você vive, de qual é a tua história, de como o estresse te afeta, você vai fazer mais sintomas de um tipo ou mais de outro. Mas, de qualquer maneira, a anedonia sempre vai aparecer. A apatia, esse se sentir prostrado, não conseguir lutar contra, não conseguir buscar o prazer, não conseguir buscar nada. O paciente fica jogado esperando morrer. Ele não tem nem a força para conseguir se suicidar normalmente. Mais deprimidos não se suicidam porque eles não conseguem. Se ele tivesse como se levantar da cama e se matar, ele se mataria. Mas normalmente ele não consegue, ele quer ser morto, ele quer sumir. Tá? Então isso acontece em todos os transtornos, tá? Todos os transtornos depressivos.
Normalmente o paciente tem alteração de sono e normalmente essa alteração é insônia, tá? O deprimido normalmente dorme menos. Alguns têm hipersonia, dormem em excesso, mas isso é raro. Alterações de apetite, normalmente o deprimido come em excesso, engorda muito rápido, e para alguns esse engordar muito rápido ainda colabora para a depressão se aprofundar. Existem deprimidos que perdem o apetite, mas também isso é raro. O mais comum realmente é aumentar o apetite. Normalmente disfunção sexual, se a pessoa não procura o prazer e nem se interessa por prazer, ela vai fazer sexo para quê? Aqueles que têm predominância de sintomas da ansiedade, eles podem ter agitação psicomotora, o paciente ficar muito agitado. Alguns ficam muito agressivos. Alguns têm um comportamento muito típico de skin picking. Skin picking é quando o paciente fica se machucando, ele fica a noite inteira, normalmente, tentando espremer espinhas imaginárias. Ele fica arrancando pedaços da pele porque ele acha que ali ele tem uma berebinha e ele fica tentando tirar. Isso é a noite toda, de manhã, quando ele olha no espelho, ele tá cheio de machucados no rosto. Não só no rosto, tá? No corpo também, mas no rosto é mais comum. Automutilação, os pacientes se cortam, se machucam. Tá? Então, nesses casos, o paciente tem predomínio dos sintomas da ansiedade. Então, esses comportamentos de skin picking, alguns arrancam os cabelos, outros se cortam. Isso daí dá uma relaxada no paciente. O paciente, de alguma maneira, quando ele está sentindo dor física, é como se ele tivesse menos dor emocional, porque o cérebro não consegue processar duas dores ao mesmo tempo, ele só vai para a maior delas. O cérebro sempre ele escolhe a dor que está mais intensa no momento para ele decodificar. Então o paciente ele acaba tendo uma válvula de escape nesses comportamentos. Tá? Mas todos eles são apáticos. Tá, mas como? Se o paciente está agitado, está agressivo, como que ele está apático? Justamente, ele não consegue lutar contra. Se ele fica andando em volta do quarto a noite inteira e ele não sabe por quê, é porque ele não consegue parar. Ele não fala, não, pera, por que eu tô andando aqui? Por que eu tô arrancando meus cabelos? Por que eu tô me machucando? Ele não consegue parar, pensar no motivo que tá levando ele a fazer aquilo e se controlar, parar de fazer. Esse é o componente depressivo da coisa, o componente anedônico. O paciente não luta contra, ele não busca uma interrupção desses comportamentos, ele não busca outros comportamentos, ele não busca prazer, ele não busca nada. Tá? O paciente fica ali esperando a morte. Ainda pelo DSM-5, as depressões são classificadas em dois grupos grandes. As depressões primárias, onde a depressão é a doença de base, o paciente não tem uma outra doença que o leva a ter sintomas da depressão. A depressão é a doença de base. A gente tem o TDM, que é a depressão clínica, tá? Transtorno depressivo maior, a depressão mais conhecida, a depressão que atinge a maior parte dos pacientes portadores de transtorno depressivo. E a gente tem a distimia, que é o transtorno depressivo menor. A distimia, basicamente, é um mau humor crônico. Então, o paciente está sempre vendo o lado negativo de tudo. Nesse caso, ele só vai fazer o tratamento com droga se ele quiser. Se ele se sente muito mal sendo distímico. Porque alguns pacientes distímicos dizem que eles têm a qualidade de vida que eles querem ter. Eles conseguem trabalhar, eles conseguem se relacionar, eles conseguem tudo o que eles querem. Então, esses pacientes não precisam do tratamento. Agora, os TDMs precisam. Porque o TDM sempre, ele vai cursar com perda de qualidade de vida. Esses pacientes têm perdas pessoais, perdas de relacionamento, perdas profissionais. E se eles não forem tratados, eles vão morrer. O paciente acaba conseguindo se suicidar. E ainda quando mesmo que ele não consiga se suicidar, ou que nem tente o suicídio, ele está morto.
ele está jogado em cima de uma cama. Então, assim, o paciente tem perdas. Na distimia, alguns não têm. Então, não é preciso que esses se tratem. Agora, no TDM, sempre é preciso tratamento. Tá? Essas depressões, não só essas, mas todas, elas podem ser reativas. O que é uma depressão reativa? É quando o paciente identifica um fato, um motivo que o levou a fazer os sintomas. Tá? Eu perdi o emprego e aí comecei a ficar desse jeito. Eu me divorciei e aí comecei a me sentir mal. Então o paciente identifica um ponto de partida e relaciona os sintomas a um fato. Essa é depressão reativa. A depressão endógena é quando o paciente não consegue identificar um motivo para ele se sentir desse jeito. Então ele começou a se sentir mal, quando ele percebeu, ele já estava jogado em cima da cama sem tomar banho há dias. Essa depressão é chamada endógena, tá? O tratamento é o mesmo, o tratamento farmacológico, as drogas que se usam são as mesmas. Mas é claro que a psicoterapia se modifica se o paciente souber o fato que o levou a reagir com os sintomas de depressão ou se ele não sabe, tá? Independentemente de ser um TDM, de ser um distímico, de ter uma depressão secundária, como a gente já vai ver, tá? Mas as depressões, normalmente as depressões primárias, TDM e distimia, vocês podem classificar em endógenas ou reativas. Tá? Então, dependendo de se o paciente identifica um fato iniciador dos sintomas ou se ele não consegue identificar. Tá? Isso são depressões primárias. Depressões secundárias são aquelas que vêm de uma outra doença. O paciente tem um outro transtorno, tá? E por causa desse transtorno, ele faz os sintomas de depressão. Por exemplo, a depressão psicótica. A gente vai ver depois na aula específica que sintomas negativos, que a gente chama das psicoses, incluem as depressões. Então, depressão psicótica. As depressões ansiosas eram classificadas como secundárias, são ainda, o DSM-5 ainda classifica. Mas a tendência é que o próximo volume, a próxima edição do DSM, o 6, ele já não classifique mais as depressões ansiosas como secundárias. Então, o que se diz ainda hoje, pelo menos pelo DSM, é que o paciente tem um transtorno de ansiedade, e por causa dele, o paciente faz por cima um transtorno depressivo. O que as evidências clínicas mostram agora, tem mostrado hoje em dia, atualmente, é que não existe um transtorno de ansiedade que leva a sintomas de depressão. Esses transtornos seriam faces da mesma doença. Então não existe uma depressão ansiosa, existe uma depressão com predominância de sintomas de ansiedade. Por exemplo, síndrome do pânico, fobias, tá? Por exemplo, eu tenho uma fobia, eu tenho acrofobia, eu tenho muito medo de altura. Se eu subir um degrau sem corrimão, eu não consigo descer. Eu fico congelada ali. Então, qual é a face ansiosa? O desespero, meu Deus, eu não vou conseguir descer. Qual é o componente depressivo disso? É eu não lutar contra, eu não consigo falar para mim mesma que a chance de eu cair de um degrau no chão é mínima. E se eu cair desse degrau no chão, o máximo que eu vou machucar é o ego. Não vai acontecer nada comigo. Só que eu não luto contra, eu fico congelada ali. Se eu não tomar o antidepressivo, se eu parar de tomar o Prozac, que eu tomo há anos, eu não consigo subir um degrau de escada sem me segurar no corrimão. Muito menos descer. Tá? Então, são duas faces do mesmo transtorno. Um paciente que está tendo uma crise de pânico, ele tem a exata impressão de que ele está morrendo. Não adianta ele falar para ele mesmo que ele não está morrendo. Ele não consegue lutar contra essa sensação, mesmo que racionalmente ele saiba que ele não está morrendo e que ele não vai morrer. Que não está acontecendo nada com ele, que é só uma crise de pânico.
Tá? Então esse é o componente depressivo da coisa, é o não lutar contra. Tá? E essas doenças acabam vindo da mesma base bioquímica e dessa base bioquímica nos mesmos centros do cérebro. Então elas acontecem normalmente no mesmo lugar. Então vamos dar uma olhada como dentro do cérebro os sintomas da depressão se sobrepõem aos da ansiedade, tá? Eles são sintomas que acontecem nos mesmos locais do cérebro e acontecem pelas mesmas vias de neurotransmissão alteradas. Bom, aqui a gente tem um mapinha. Os principais sintomas, tá? Aqui do lado esquerdo do TDM, transtorno depressivo maior, e aqui na direita, o TAG, transtorno da ansiedade generalizada, que é a ansiedade clínica, ansiedade patológica. Então, ó, distúrbios de sono, distúrbios de concentração, cansaço, fadiga, distúrbios psicomotores, tá? Como, por exemplo, a ativação. A gente vai falar de ativação ainda hoje. A gente vai ver que os antidepressivos, no início do tratamento, eles induzem ativação, que é um quadro de ansiedade. Se o paciente já tem os sintomas de ansiedade predominando, ele pode se sentir insuportavelmente mal no começo do tratamento com antidepressivos. Se ele não tem, se a alteração psicomotora é para menos, ele fica prostrado, fisicamente prostrado, então ele pode se sentir melhor dessas primeiras semanas de tratamento, porque essa ativação para ele é uma coisa positiva. Ele consegue já levantar da cama, se mexer, fazer coisas que ele não conseguia antes, tá? Existe uma diferença importante, que são os sintomas baseados no medo. Então, sintomas da ansiedade que têm base no medo, que participam de doenças como a síndrome do pânico e as fobias. Esses sintomas, o antidepressivo sozinho não costuma reverter. Então, sintomas da amígdala. A amígdala é o centro do medo. Isso você já deve ter visto na anatomia fisiológica, na neuroanatomia funcional. Então, sintomas da ansiedade que se baseiam no medo, eles são centralizados na amígdala. E ali você não consegue tratar apenas com antidepressivo. A gente vai ver na aula que vem como que vocês vão aumentar o efeito do antidepressivo para conseguir atuar nesses sintomas. De resto, seja a predominância de sintomas de ansiedade, tá? No TAG, transtorno da ansiedade generalizada. Seja a predominância de sintomas de depressão, tá? No caso do TDM ou de qualquer depressão primária, o tratamento é feito com antidepressivo, tá? Exceto nas crises, como a gente vai ver também na semana que vem, nas crises você tem que usar outra droga, porque o antidepressivo ele demora para instalar o efeito. Então, se o paciente está numa situação aguda de ansiedade, ele não pode esperar um mês para o antidepressivo instalar o efeito completo. Então, durante esse primeiro mês, você tem que usar um outro medicamento junto. A gente vai ver na aula que vem quais são esses medicamentos, tá? Mas a manutenção do tratamento é a mesma, é com antidepressivo. Seja TDM, seja TAG, seja distimia, tá? O tratamento é com antidepressivo. Agora, se o paciente tem síndrome do pânico ou fobias, onde você tem sintomas baseados no medo, o tratamento, tanto na crise quanto na manutenção, precisa de uma outra droga para aumentar o efeito do antidepressivo, tá? Que a gente vai ver na próxima semana. Do ponto de vista químico, o que acontece dentro do cérebro que leva aos sintomas da depressão? Quem explica isso é a chamada teoria monoaminérgica das depressões, que é lá da década de 70. Então, o que diz essa teoria? Que os sintomas da depressão, eles se originam da redução dos níveis de monoaminas dentro do cérebro, principalmente entre a córtex e o sistema límbico,
Quais são as monoaminas que a gente tem dentro do cérebro? Serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, por determinação genética, existem pessoas que produzem e liberam menos desses neurotransmissores, tá? Então, as drogas começaram a ser desenvolvidas para aumentar essas monoaminas. Todas elas vão aumentar. Ou aumentam as 3 monoaminas, ou 2 delas, ou uma só. Depois a gente vai ver isso. Só que aí foi se percebendo que esses medicamentos demoravam para fazer efeito. O paciente tomava entre 15 e 30 dias o medicamento para ele começar a ver o efeito completo. Se fosse apenas aumentar a monoamina, não demoraria nada, seria imediato. O medicamento distribuiu no cérebro, ele aumenta a monoamina. Então não é a diminuição da monoamina que leva aos sintomas. É o efeito que a gente viu já, que é a redução de que é o aumento de receptores. Então você diminui o neurotransmissor, os receptores aumentam. Lembram? A upregulation. É essa upregulation, esse aumento de receptores, que leva aos sintomas da depressão. A droga faz o quê? Ela aumenta as monoaminas. Só que não adianta ela aumentar as monoaminas. Ela tem que fazer o contrário, tem que fazer a downregulation. Ela tem que reduzir os receptores. Isso demora entre 15 e 30 dias para se estabilizar. Por isso que demora esse tempo para você perceber o efeito completo. Porque os receptores, eles têm que se downregular, eles têm que se reduzir para que você perceba uma modificação no comportamento do paciente. Tá? Então não é a redução das monoaminas só que leva aos sintomas. É o aumento dos receptores, tá? E a droga também. A droga não basta que ela aumente as monoaminas. Ela tem que diminuir os receptores. Isso demora entre 15 e 30 dias para acontecer. Tá aqui, é o que tá aqui. Nós já vimos uma vez a primeira parte do desenho, tá? O desenho A. Ele mostra pouco neurotransmissor, esses triangulinhos roxos são o neurotransmissor. E o azul são os receptores. Então, você tem um monte de receptores aqui na fibra pós-sináptica. A droga, ela vai aumentar o neurotransmissor aqui na sinapse e os receptores diminuem, que é o que está no lado B do desenho. Então, reduzem os receptores, tá? Downregulation. E daí? O que tem a upregulation a ver com sintomas e o que tem a downregulation a ver com a reversão deles. Por que a alteração da quantidade de neurotransmissores e de receptores altera o comportamento? Por que a quantidade de receptores aumentada leva aos sintomas da depressão? E por que a quantidade de receptores diminuída leva à reversão desses sintomas? O que tem a quantidade de receptores a ver com isso? Os receptores, tá, são proteínas de membrana, como vocês se lembram, tá, viradas para fora da célula. E pro lado de dentro, esses receptores estão encostados em outras proteínas que vão gerar uma alteração do metabolismo da célula. Então, se você tem muitos receptores virados para fora, se eles estão em upregulation, tá? Eles estão upregulados, estão em excesso, a alteração metabólica na célula vai ser uma. Se eles estão downregulados, se eles estão em menor quantidade, a alteração metabólica do neurônio vai ser outra, tá? Então, se eles estão em upregulation, que é o caso da depressão, você vai ter excesso de receptores, modificação do metabolismo do neurônio, que leva a várias alterações de síntese proteica. As mais importantes para a gente: redução da produção de um fator de crescimento chamado BDNF.
e aumento da produção de receptores. Então, aumenta ainda mais a upregulation, tá? Mas a gente tem uma alteração da síntese de várias proteínas. Isso tudo altera a estrutura do neurônio e altera o funcionamento desse neurônio. Então, essa alteração de funcionamento é que leva aos sintomas da depressão. Tá? Como eu falei para vocês, a depressão é uma doença física do cérebro. Você altera a síntese proteica do neurônio, altera a estrutura dele, tá? Como você reduz a produção do fator de crescimento BDNF, você reduz a plasticidade neuronal. Por isso que a gente diz que cada vez que o paciente tem uma crise, ele perde cognição, tá? Só de depressão, não, de qualquer doença psiquiátrica, tá? Só que a depressão está muito relacionada com esse fator BDNF. Quando você vem com a droga vai causar down regulation, vai reduzir os receptores, porque ela aumenta o neurotransmissor. Você vai ter alteração do metabolismo, alteração da síntese proteica. Essa alteração, o que interessa mais pra gente é que ela vai dar o aumento da produção do BDNF, aquele fator de crescimento neuronal, e vai reduzir a quantidade de receptores. Então, aumenta mais ainda a down regulation. Então, reduz os receptores ainda mais, tá? Aumenta o fator de crescimento, reduz receptores. E vão acontecer outras mudanças na síntese proteica, vão alterar enzimas, proteínas carregadoras, proteínas estruturais, enfim. Isso tudo leva a uma alteração da estrutura do neurônio e uma alteração de funcionamento. E essa alteração do funcionamento é que reverte os sintomas, tá? Da depressão. Que é o que está escrito aqui. Então, a redução das monoaminas, tá? Isso por determinação genética. Essa redução vai levar a upregulation dos receptores, aumento dos receptores, que vai causar alterações no metabolismo do neurônio. E essas alterações metabólicas, as mais importantes, como a gente acabou de ver, são a redução da produção de fatores de crescimento neuronal, como o BDNF, e aumento na produção de receptores, ainda aprofundando mais a upregulation, tá? Essas alterações, somadas às outras alterações de síntese proteica, vão levar à alteração da estrutura física do neurônio e alteração de funcionamento, que é justamente o que dá os sintomas da depressão, tá? Ou seja, mais uma vez, a depressão é uma doença física do cérebro. Não só a depressão, tá? Todas as doenças psiquiátricas. Então, agora que a gente está no Setembro Amarelo, é importante a gente lembrar disso, porque as campanhas que se fazem por aí na mídia e o que se fala entre os leigos é assim, não cometa bullying, porque o paciente pode cometer o suicídio por causa do teu bullying. O paciente pode cometer o suicídio se você o despreza. Não é verdade. O paciente só pode cometer o suicídio se ele for predisposto geneticamente ao suicídio. É evidente que se você fizer bullying com alguém, essa pessoa vai sofrer. E você não tem o direito nenhum de fazer alguém sofrer. Agora, ela só vai ter sintomas de depressão, incluindo a ideação suicida, se ela for geneticamente predisposta. E se ela for geneticamente predisposta, ela vai ter um quadro de depressão que vai precisar de tratamento, porque ela tem uma doença. Não basta você parar de fazer bullying com a pessoa para ela se sentir bem, porque ela está doente, ela precisa de tratamento. E quem vai identificar se essa pessoa realmente tem um quadro depressivo instalado, ou seja, se ela é predisposta geneticamente ou não, é o profissional. Tá? Então não adianta você, o leigo, tentar descobrir isso, porque ele não vai conseguir. Quem vai identificar realmente se esse paciente está doente e precisa de um medicamento é o profissional. Como nós vimos, os antidepressores então vão aumentar as monoaminas.
aumentando as monoaminas, isso persistindo no tempo, porque você vai usar o medicamento cronicamente, você vai ter a down regulation dos receptores, que vai reverter a up regulation que a doença faz, tá? Isso altera a síntese proteica, por exemplo, aumentando o BDNF, que é o fator de crescimento mais importante da depressão. Você vai ter uma redução de receptores, então aumentando ainda mais a down regulation. Tá? Isso somado a todas as outras alterações de síntese proteica, vai alterar a estrutura e funcionamento dos neurônios, revertendo então os sintomas. Tá? Que é o que está aqui, isso aqui é do tempo. Então a sensibilidade dos receptores vai reduzindo, tá? À medida que a quantidade do neurotransmissor vai aumentando. Então a droga aumenta o neurotransmissor, os receptores começam a diminuir, que é essa curva azul, tá? A sensibilidade dos receptores é a quantidade deles. E o efeito clínico, ele só se instala, olha, quando você tem uma redução importante da quantidade dos receptores, tá? Então, por isso que demora. Já que demora, a gente vai ter que tomar o medicamento entre 2 e 4 semanas. Algumas coisas acontecem no cérebro do paciente durante essas primeiras 2 a 4 semanas de tratamento, tá? Em todos os pacientes vai existir um quadro chamado ativação. E essa ativação, quando ela é sintomática, o paciente percebe ansiedade, insônia, agitação, agressividade e aumento do risco de suicídio. Em muitos casos, o paciente vai relatar que ele se sente pior tomando o medicamento do que antes de tomar. Que pacientes são esses? Aqueles que têm sintomas de ansiedade, porque a ativação, ela faz parte dos sintomas da ansiedade. Se o paciente já tem, ele piora, tá? E por que isso acontece? A depressão, ela não vem de uma up regulation, excesso de receptores de monoaminas. O paciente está com muito receptor. Quando você começa a usar a droga não aumenta as monoaminas, a droga aumenta o neurotransmissor. Então, nessas primeiras semanas, antes de você fazer a down regulation dos receptores, você está com muito neurotransmissor e você está com muitos receptores. Esse neurotransmissor em excesso, que a droga vai induzir, esse neurotransmissor em excesso vai atuar nos receptores que estão aumentados pela doença. Essa interação entre bastante neurotransmissor com bastantes receptores é que dá esses sintomas, principalmente serotonina nos receptores dela, tá? Então você tem entre o primeiro dia do tratamento e a 4ª semana, você está com receptores aumentados pela doença e neurotransmissor aumentado pela droga. Esse neurotransmissor age nos receptores e você percebe os sintomas da ativação, principalmente serotonina. Tá? Os sintomas da ativação, eles têm muito a ver com serotonina agindo nos receptores dela. Quando a down regulation se instala, quando os receptores se reduzem, a ativação tem que cessar, tá? Porque aí você tem poucos receptores para interagir com o neurotransmissor. Mesmo que você continue tendo muito neurotransmissor e continua, porque a droga está induzindo isso, você não tem mais receptor suficiente para eles agirem e provocarem os sintomas da ativação. Caso o paciente continue sentindo se continue tendo algum sintoma da ativação, depois de um mês de tratamento, você tem que trocar a droga, porque ele é sensível demais àquela droga. Tá? Então você vai trocando para ver quando você vai encontrar uma que realmente a ativação termine, quando a down regulation se instala. Isso é entre 2 a 4 semanas de tratamento.
Antigamente, antes da gente ter esses antidepressivos da fluoxetina pra frente, a gente vai ver os antidepressivos serotoninérgicos, que eles vêm lá da década de 90. Antes deles, 50% de resposta era considerada ótima. O paciente ainda se sentia mal, mas ele vivia assim, ele conseguia ter as atividades, ele conseguia trabalhar, ele conseguia se relacionar. Então ele tinha uma melhora, mas ainda ele se sentia mal. Isso era considerado a resposta ótima. Tá? Era em média 50% de redução de sintomas. Tá? Da década de 90 para cá, já se busca a remissão. A remissão é 100% dos sintomas importantes revertidos. E a gente tem droga para isso, tá? Na maior parte dos pacientes. Então, hoje em dia, o objetivo do tratamento da depressão é a remissão dos sintomas. E você mantém o tratamento, tá? Por muito tempo, por mais de um ano. Hoje em dia, os psiquiatras, eles têm concordado que se o paciente teve mais de 2 crises graves de depressão, a droga tem que ficar para sempre, para o resto da vida dele, para que você impeça que novas crises aconteçam. Porque a crise de depressão, além do paciente sofrer, além de ele entrar em risco de suicídio, além de ele ter perdas de todos os tipos, ele perde também cognição. Cada crise que ele tem é cognição que ele perde. Então, o interessante é manter o paciente protegido de crises, tá? Então, por isso que a maior parte dos psiquiatras hoje em dia concorda que se o paciente tem depressão grave, ele precisa tomar a droga pro resto da vida dele. Se essa manutenção não é feita, ou se o paciente usa o medicamento por um ano e meio, 2 anos, 3, e decide por conta própria parar, porque ele acha que ele está curado, podem acontecer ou a recidiva ou a recorrência. O que é recidiva? A recidiva ela acontece rapidamente. Então o paciente melhora, imediatamente ele para de usar o medicamento. Em média, ele para de usar o medicamento entre 4 e 9 meses, a partir do momento em que ele reverteu os sintomas. Então, a partir do momento em que ele entrou em remissão, que os sintomas dele se reverteram, entre 4 a 9 meses, quando se interrompe o tratamento, o paciente pode recidivar. Então, ele volta a ter sintomas, tá? Se ele tomou o medicamento por um ano ou mais, e aí ele parou, e os sintomas voltaram, aí você diz que ele teve uma recorrência. Tá? Então, a diferença entre a recidiva e a recorrência é o momento no qual elas acontecem. Outra coisa importante. Em média, isso evidências clínicas mostraram, são necessárias 4 modificações no tratamento para você ter a remissão. Tá? Porque assim, você vai usar o antidepressor, algum efeito vai acontecer. A não ser que o paciente seja totalmente refratário, mas isso é uma coisa muito rara de acontecer. São pouquíssimos os pacientes refratários a todos os medicamentos. Então ele vai ter alguma resposta. Só que para ele ter a resposta completa, normalmente não, em média, você precisa trocar 4 vezes a droga. Tá? E quais são os sintomas que acontecem com mais frequência? Os sintomas que eles são mais difíceis de cederem ao medicamento. A insônia, o cansaço, a dor no caso do paciente ter fibromialgia ou síndrome da fadiga crônica e perda de concentração e de interesse. Tá? Então, são os sintomas residuais mais comuns. Os menos comuns são o humor deprimido, a ideação suicida e o retardo psicomotor. Esses daí são mais facilmente revertidos com as drogas. Então vamos dar uma olhada nos grupos de drogas que a gente tem. Esses grupos eu costumo usar siglas, eu não, né? O STAL,
Isso no livro dele, ele faz, e como o Stahl é o maior psicofarmacologista vivo, a gente segue o livro dele. Então ele coloca siglas para os grupos, e essas siglas vão indicar para a gente o mecanismo de ação. Então aqui está uma legendinha. RI é inibidor de recaptura. S é serotonina, D é dopamina, E é noradrenalina e A é ou de antagonista ou de agonista parcial, mas isso não vem ao caso. Considerem antagonista, que é mais interessante para a gente quando a gente for ver as drogas. As drogas mais antigas, que são drogas de primeira geração, são as drogas inibidoras da MAO e as drogas tricíclicas. Então, o Zimal e os TCAs. O Zimal inibem a metabolização das 3 monoaminas. MAO é uma enzima que metaboliza as 3 monoaminas. Essas drogas inibem essa enzima, reduzem a metabolização das 3 monoaminas e aumentam, obviamente, a quantidade delas. Tá? Das 3. Serotonina, noradrenalina e dopamina. Os tricíclicos inibem a recaptura das 3, aumentando, então, as 3, tá? Lembram da recaptura? O neurotransmissor sai da fibra pré-sináptica, chega na fenda sináptica, age e volta para dentro da fibra pré. Esse volta para dentro da fibra pré é a recaptura. Tem proteínas que fazem isso. As proteínas pegam o neurotransmissor lá na fenda, lá na sinapse, e jogam para dentro do neurônio pré-sináptico outra vez, tá? Os tricíclicos inibem a recaptura das 3 monoaminas. Esses 2 grupos têm muitos efeitos adversos. Os tricíclicos são as drogas mais inseguras de todos os antidepressivos, todos. Então, se o paciente quiser se suicidar, ele tiver com ele 3 caixas de antidepressivo tricíclico, ele consegue morrer. Os outros grupos não, tá? Elas são bem mais seguras. Os tricíclicos são altamente inseguros, porque a dose letal é muito próxima da terapêutica. Além disso, os tricíclicos têm efeitos anticolinérgicos importantes, como boca seca, zumbidos nos ouvidos, hipotensão postural, a pessoa levanta, fica tonta porque a pressão caiu, e arritmias cardíacas. Quando ele tenta se suicidar com o tricíclico, ele morre por causa de uma arritmia cardíaca, normalmente. E os inibidores da MAO, eles vão aumentar a noradrenalina também fora do cérebro, inclusive no coração e nos vasos. Então, eles podem provocar hipertensão e taquicardia. Se o paciente já é hipertenso, é interessante que ele não use o inibidor da MAO. São drogas extremamente pouco usadas na depressão hoje em dia, que todas as outras são mais úteis do que elas, tá? Mas elas têm alguns outros usos. Os tricíclicos, por exemplo, eles podem ser usados para prevenir enxaqueca e para tratar dor crônica. Só que as doses usadas nesses casos são menores do que a dose antidepressiva. Então, os efeitos também são mais toleráveis. Só que você não pode usar esse tipo de droga em idosos, porque são drogas que a gente chama de demenciantes. Elas pioram a demência e elas podem até induzir demência. Tá? Por quê? Porque as demências, normalmente, elas vêm por falta de acetilcolina no cérebro. Tá? Alzheimer, por exemplo, ele tem muita... A base bioquímica da doença de Alzheimer é uma base bioquímica anticolinérgica. Você perde neurônios colinérgicos. Falta acetilcolina no cérebro deles. Como essas drogas têm um efeito anticolinérgico, são antagonistas da acetilcolina, são drogas demenciantes. Elas induzem ou pioram demência. Então, no idoso, você não deve usar. Mas tem muita gente usando. Tá? Não deveriam, mas usam. As drogas de primeira escolha na maior parte dos transtornos depressivos, inclusive os transtornos de ansiedade, são os SSRI, inibidores seletivos da recaptura da serotonina.
Tá? Então, eles vão impedir que a serotonina seja recapturada, aumentando a quantidade dela na sinapse. Então, drogas serotoninérgicas aumentam a serotonina. Tá? Então, a gente tem basicamente essas: fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram e escitalopram. Tá? Tem algumas outras menos usadas, tipo fluvoxamina, mas, enfim. Essas são as mais importantes. Tá? Então, assim, o primeiro grupo de drogas que vai ser prescrito quando a pessoa é diagnosticada com um transtorno depressivo. Tá? Esse CERT, que está aqui no desenho, no roxinho, é justamente a proteína que faz a recaptura da serotonina. Tá? E as drogas SSRI vão inibir essa proteína, vão impedir que a serotonina volte para dentro da fibra pré-sináptica. São drogas extremamente bem toleradas, não têm efeitos adversos importantes, mas pode acontecer uma ansiedade persistente, uma disfunção sexual persistente ou as duas coisas. Isso é o quê? Isso é aquela ativação, lembram dela? Que persistiu até depois das primeiras 4 semanas de tratamento. Tá? Essa disfunção sexual normalmente é a anorgasmia. O que é anorgasmia? É quando o paciente não consegue ter orgasmos, tá? Então, quando acontece isso, você pode trocar uma droga do grupo SSRI por uma droga do grupo SARI ou por uma droga do grupo NASA. Vamos ver como é que essas drogas atuam. Esse foi um desenho que eu mesma fiz, ele não tá muito bem feito, mas enfim. A fibra pré-sináptica, que vai produzir e liberar o neurotransmissor, e a fibra pós, com os receptores pós-sinápticos aqui. 5-HT serotonina, tá? Então, eu estou exemplificando com serotonina, mas vai servir para qualquer outro. Então, aqui, olha. Você usou uma droga antidepressiva, SSRI. Ela vai inibir a recaptura da serotonina, tá? Que a bomba de recaptura é inibida pela droga para a serotonina ficar aqui presa na fenda, tá? E fazer a down regulation. Bom, nas primeiras 2 a 4 semanas de tratamento, você tem ativação, que é basicamente essa serotonina agindo nos receptores pós-sinápticos de serotonina, antes de acontecer a down regulation. Se isso persiste até depois que a down regulation já está estabilizada, o paciente pode ter ansiedade persistente e disfunção sexual persistente. Aí você pega uma droga de um grupo chamado SARI e substitui o SSRI. O que o SARI faz? O RI é inibidor de recaptura, essa é serotonina. Então, ele faz a mesma coisa que o SSRI. Ele inibe a recaptura da serotonina. Só que ele tem uma de SARI, tá? O A. Ele é antagonista, então ele vai antagonizar os receptores de serotonina. Ele vai fechar os receptores. Então, ao mesmo tempo em que ele vai inibir a recaptura da serotonina para fazer a down regulation, ou para manter a down regulation, ele vai fechar os receptores de serotonina, tá? Com esses receptores bloqueados, você não consegue agir neles com a serotonina e você reverte os sintomas da ativação. Tá? Esses sintomas que persistem até depois da primeira semana de tratamento. O problema é que essas drogas SARI, elas são hepatotóxicas. Então, você não pode usar a longo prazo, tá? E existe um outro grupo que você também pode usar nesse caso, do paciente ter ansiedade e disfunção sexual persistentes, até depois que a down regulation já está estabilizada, você pode usar o grupo NASA. As drogas do grupo NASA, que só tem uma, que é a mirtazapina, elas vão aumentar a liberação das 3 monoaminas. Tá? Então, os NASA aumentam a liberação das monoaminas.
Tá? O mecanismo pelo qual isso acontece não vem ao caso aqui, mas vai aumentar. Então, aumenta a liberação das 3-monoaminas. E, ao mesmo tempo, bloqueia os receptores de serotonina, igual os SARI fazem. Tá? Então, os SARI e os NASA vão antagonizar, vão bloquear receptores de serotonina. Isso é que reverte a ansiedade persistente e a disfunção sexual persistente. Então, você pode trocar o SSRI ou por um SARI ou por um NASA. O problema é que o SARI é hepatotóxico, você não pode usar a longo prazo. O NASA você pode, só que eles têm os antidepressivos NASA, que na terapêutica tem um só, que é a mirtazapina, eles aumentam muito o apetite, então o paciente pode engordar muito rápido. Então ele tem que saber que isso pode acontecer. Então, resumindo, o SARI inibe recaptura de serotonina, porque tem um RI na sigla, RI é sempre inibidor de recaptura. S é serotonina, então inibe recaptura de serotonina, mas tem um A na sigla, esse A de antagonista, tá? Então eles vão antagonizar os receptores de serotonina. O que interessa pra gente são os pós-sinápticos, tá? São drogas hepatotóxicas e não podem ser usadas a longo prazo. Hepatotóxicos são drogas que vão lesar o fígado. Tá? Na terapêutica, a gente tem a trazodona e a defazodona. Os antidepressivos NASA, eles vão aumentar a liberação das 3-monoaminas, tá? E vão também bloquear os receptores pós da serotonina, do mesmo jeito que o SARI, tá? Podem ser usados a longo prazo, mas vão aumentar o apetite e podem engordar o paciente muito rápido, tá? Aqui a gente tem a mirtazapina. Quando o paciente tem um transtorno alimentar, ou por decorrência do transtorno depressivo, ou como doença de base, tá, um transtorno alimentar, normalmente o antidepressivo que se prescreve é a mirtazapina, porque ela aumenta o apetite. Outros grupos de antidepressores que a gente tem. Então, nós vimos os inibidores da MAO, os TCAs, que são os tricíclicos, os SSRI, o SARI e os NASA. Temos também os SNRI, RI inibidor de recaptura, S é serotonina, N é noradrenalina. Então, aumentam serotonina e aumentam noradrenalina. Tá? Inibir recaptura é aumentar o neurotransmissor. Aqui a gente tem venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina. Tá? Como essas drogas estão aumentando a noradrenalina, aumentam ela também no coração. Então, você vai ter taquicardia e hipertensão podendo acontecer, tá? E se o paciente já for hipertenso, é interessante não usar essas drogas ou usar com acompanhamento do cardiologista da pessoa. Essas drogas são primeira escolha quando o paciente tem sintomas musculares. Então, uma doença depressiva com sintomas na musculatura esquelética. Então, fibromialgia e síndrome da fadiga crônica, tá? Porque essas doenças são muito ligadas com noradrenalina. Então, esse grupo é a primeira escolha nesses casos. A gente tem drogas que hoje em dia são chamadas NDRI, que eram chamadas SDRI antigamente, porque se achava que elas inibiam recaptura de dopamina e de serotonina. Hoje em dia, já vem se percebendo que elas não alteram a serotonina, elas alteram noradrenalina. Então, elas vão inibir recaptura principalmente de dopamina e um pouquinho da recaptura de noradrenalina, mas principalmente dopamina. Tá? Aqui na terapêutica a gente tem a bupropiona e essas drogas são primeira escolha em compulsões. Por exemplo, a bupropiona é a droga de escolha quando o paciente fuma e quer parar de fumar, quando ele é compulsivo por cigarro. E ela é usada também quando o paciente engorda porque ele é compulsivo por açúcar. Então, ele tem compulsão alimentar. Então, essa droga é utilizada nesses casos. Então,
a primeira escolha em transtornos que envolvem compulsões. Só que essa droga é convulsivante. Se o paciente já tem uma história de convulsões, é interessante que o neurologista acompanhe o uso, tá? Porque ela baixa o limiar da convulsão. Temos drogas NRI. R inibidor de recaptura, N noradrenalina. Inibem recaptura da noradrenalina. Aqui, basicamente, a gente tem reboxetina e atomoxetina. Essas drogas são muito mais usadas no TDAH de adolescentes e de adultos para substituir o psicoestimulante, porque o psicoestimulante pode gerar dependência, ou pelo menos o abuso da utilização. E esses antidepressivos não. Então, estão se buscando alternativas da adolescência em diante para substituir o psicoestimulante. E uma dessas alternativas são esses antidepressivos, tá? Que só aumentam a NOR. Bom, então inibição de recaptura é aumentar o neurotransmissor, tá? Não confundam. Você não está inibindo o neurotransmissor. Você está inibindo a capacidade que ele tem de voltar para dentro do neurônio pré. Tá? Você está aumentando a quantidade dele na fenda sináptica, aumentando então o efeito dele na down regulation. Tá? Inibidor de recaptura aumenta o neurotransmissor. S é serotonina, N é noradrenalina, D é dopamina. Agora as drogas atuais, as drogas experimentais, as drogas que estão entrando agora na terapêutica. Nós temos os antidepressores chamados multimodais, que vão atuar por mais de um mecanismo, por isso que chama multimodal, e as drogas novas. A gente tem a agomelatina, que é um agonista em receptores de melatonina. Melatonina é um hormônio que regula o sono. Tá? Então tem dois tipos de receptores de melatonina, essa droga age nos dois, como a própria melatonina. Então ela regula o ciclo de sono e ao mesmo tempo aumenta a liberação de serotonina. A agomelatina sozinha, ela não tem se mostrado muito útil em transtornos depressivos, mas ela se mostra útil aumentando os efeitos de outras drogas. Eu mesma já tenho vários grupos meus de orientados que têm projetos de pesquisa já terminados e projetos em andamento e projetos que ainda vão entrar para a fase experimental, verificando se a agomelatina aumenta efeitos de alguns antidepressores e de alguns antipsicóticos também. Então você aumentaria os efeitos, podendo reduzir a dose dessas drogas. E é interessante quando a droga tem muito efeito adverso ou quando ela é muito tóxica. Ou você aumentar o efeito realmente da droga sozinha, sem reduzir a dose. Aumentar o efeito da dose terapêutica, para você reverter mais sintomas. Então, ela se mostra mais útil nesse tipo de caso. A vilazodona e a vortioxetina, elas vão inibir recaptura da serotonina e vão ser agonistas parciais ou antagonistas de receptores pré-sinápticos de serotonina, aumentando a liberação. Então, elas vão inibir a recaptura da serotonina e vão aumentar a liberação da serotonina. Essas drogas já estão na terapêutica, tá? Tanto a agomelatina, quanto a vilazodona, quanto a vortioxetina. Os derivados da ketamina ou da cetamina em português, eles estão agora sendo estudados pelo efeito antidepressivo. Cetamina é um anestésico geral, mas que o pessoal usa como droga de balada, é o Special K. Tá? Essa droga faz o quê? Essa droga, ao mesmo tempo em que ela dissocia as sensações, ela é um alucinógeno, ela também vai ter um efeito dentro do cérebro estimulante, porque ela age no receptor de glutamato, nos receptores de glutamato, em mais de um deles. Então, vários tipos de receptores de glutamato são ativados por essa droga, tá? E o glutamato é um aminoácido excitatório. Então, por isso que derivados da ketamina vêm sendo testados
como antidepressivos, porque ele tem um efeito estimulante dentro do cérebro. Não a própria ketamina, porque ela pode induzir até psicose. Inclusive, eu uso experimentalmente a ketamina para induzir sintomas de psicose nos ratos. Tá? Eu e todo mundo. Tá? Ela é usada para isso. Também ela é um alucinógeno. Mas moléculas derivadas dela vêm sendo testadas em depressão. E temos a brexanolona. A brexanolona é derivada de hormônios, tá? De um hormônio chamado pregnenolona, que é um hormônio feminino, é a base da produção tanto de estrogênio quanto de progestagênio. E ela tem se mostrado bem útil em depressão pós-parto, que é uma depressão de fundo hormonal. Tá? Tem grupos testando ela em depressão perimenopausa, depressão pós-menopausa, depressão da idosa, depressão de pacientes que tiveram carcinoma ou de mama, ou de ovário, ou de útero, enfim, que precisaram usar um anti-estrogênio, antagonista do estrogênio. Então, essa droga pode ser útil nas depressões geradas por essas drogas também. Uma coisa importante é que se você utilizar o antidepressivo em paciente que não é deprimido, ou se você utilizar o antidepressivo, mesmo no paciente deprimido, e interromper esse uso bruscamente, em vez de interromper aos poucos, o paciente pode ficar extremamente agressivo, tá? Gente já matou gente por causa disso. Tem que tomar cuidado. Então, casos em que o antidepressivo pode gerar agressividade. Quando você usa em paciente que não tem o transtorno depressivo, ou quando o paciente interrompe o tratamento de forma brusca, tá? Uma outra coisa interessante que não está aqui nos slides, mas é uma coisa bem recente, são os estudos relacionando a imunidade e o processo inflamatório com depressão. Então, existem muitos grupos já estudando efeitos de anti-inflamatórios para potencializar efeitos de drogas antidepressivas. Eu mesma também tenho projetos de pesquisa que devem entrar agora ainda esse ano, na fase experimental, estudando isso. Algumas drogas anti-inflamatórias para amplificar efeitos de drogas antidepressivas, tá? E existem também alguns trabalhos que indicam que, inclusive em psicoses, você consegue usar drogas anti-inflamatórias para aumentar o efeito do antipsicótico. Tá? Então é uma coisa bem recente e a gente também vai discutir isso melhor mais para frente. Tá? Então, uma correlação entre o processo inflamatório, então componentes do processo inflamatório, dos sintomas de depressão, de ansiedade, de psicose, de transtorno bipolar, principalmente uma enzima chamada COX. Então, quando a gente tem uma lesão do tecido, a gente está aplicando algum estímulo em algum tecido do nosso corpo, e o corpo enxerga aquilo como lesivo, como negativo, ele começa a fazer um processo inflamatório, ele começa a aumentar a produção de substâncias que vão fazer o processo inflamatório agudo, tá? O processo inflamatório agudo é dor, edema, tá? Inchaço, calor local, tá? Inflamação. E quem vai produzir esses componentes numa quantidade alta, que é a quantidade do processo inflamatório, é uma enzima chamada COX-2. E se percebeu que no deprimido, essa COX-2 está muito aumentada. Mesmo que ele não tenha nenhum processo inflamatório, ele está com excesso de COX-2. Então, ele está com excesso de componentes do processo inflamatório. Tá? Então, aí existe a possibilidade de drogas anti-inflamatórias, principalmente drogas que inibem essa enzima COX-2, poderem ser utilizadas ao mesmo tempo que uma droga antidepressiva para aumentar o efeito dessa droga. Tá? Então, é a linha de pesquisa mais recente. Aliás, são duas as linhas mais recentes. Essa do processo inflamatório e a dos derivados da ketamina.